e vamos recorrendo nesse último mês, último dia do mês de outubro, a intercessão da Mãe Aparecida, que ela continue a cuidar e olhar para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por Rogai nós. por nós. Estamos aqui unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então hoje nós não vamos ter aqueles slides, né? Eu ainda não terminei os slides, como a Glaucia havia me perguntado mais cedo, mas prometo, com a graça de Deus, essa semana eu vou colocar tudo em ordem lá para vocês, vou atualizar o nosso conteúdo. Vamos lá, agora vamos falar nesse primeiro momento. Espera aí que está chegando mais uma irmã aqui, seja bem-vinda. Falar nesse momento sobre o sacramento da penitência, sacramento que tem, inclusive, mais de um nome, né, para referenciá-lo. Deixa eu só pegar aqui a minha Sagrada Escritura. Vamos lá. Sacramento da penitência. Para falarmos do sacramento da penitência, hoje nós vamos estar tratando sobre os dois sacramentos de cura. Até agora, nós trabalhávamos o sacramento da iniciação à vida cristã, batismo, eucaristia e crisma. Por que, então, o próprio Cristo e a igreja entendeu, identificou que também Cristo confiou aos apóstolos e, por sua vez, à igreja, sacramentos de cura? Ora, se já somos fortalecidos no batismo, se somos alimentados na Eucaristia, somos fortalecidos e confirmados no sacramento da crisma, por que há necessidade no sacramento de cura? E a igreja nos responde, quem está aí com o seu catecismo, ou se você quiser anotar as citações, os parágrafos do catecismo, para que depois você possa pesquisar, nós vamos começar no parágrafo 1420 e seguintes, tá? Nós vamos do 1420 para frente. Deixa eu abrir aqui. Quem também tiver o compêndio, também já nos apresenta de forma resumida. Quem quiser ir direto na fonte também, 1420, deixa eu abrir aqui, me posicionar, 1420, sacramentos de cura. Então, o homem recebe do próprio Cristo a vida nova. Mas há necessidade, então, enquanto peregrinos nesta terra, de que, de fato, possamos ser fortalecidos. Mesmo recebendo os sacramentos da vida nova, que são sacramentos da iniciação cristã, nós temos a tendência a vivermos, né, o enfraquecimento na fé por conta do pecado, uma vez também que em nós continua a nossa tendência ao pecado, a nossa fraqueza, a nossa inclinação, aquilo que a igreja chama de concupiscência. Prestemos atenção, o batismo, a Eucaristia e a crisma não apagam em nós a concupiscência. O que é a concupiscência? É a inclinação para o pecado. Lá no parágrafo 1425, uma vez que a vida nova na graça, recebida no batismo, não suprimiu a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, ou seja, a concupiscência, Cristo instituiu esse sacramento para a conversão dos batizados que se afastaram dele pelo pecado. Mesmo sendo batizados, mesmo alimentados na Eucaristia, e mesmo fortalecidos com os dons do Espírito Santo, revestidos de toda a graça do Espírito, ainda em nós habita a fraqueza, não é? Aquela semente que nos enfraquece, que é a nossa concupiscência, a nossa inclinação, a nossa fragilidade, a nossa facilidade para o pecado. Por isso que existe, por isso que o próprio Cristo instituiu o sacramento da reconciliação após o batismo. É o sacramento que nós vamos encontrar 5 nomes para, alguns dizem 3, eu encontrei mais 2 nomes para esse sacramento. Sacramento da penitência, sacramento da reconciliação, também chamado do perdão, da confissão ou da conversão. Mas o nome mais apropriado para este sacramento seria o sacramento da reconciliação. É ele que nos reconcilia, é ele que de fato nos devolve a graça do estado batismal.
Muitas pessoas, às vezes, procuram o sacramento da confissão porque querem voltar a comungar. Ah, eu preciso voltar a comungar, então eu vou procurar o sacerdote para me confessar. Sim, de fato, quando nós não estamos em estado de graça, e aí eu quero crer que, né, a gente tenha bem claro o que significa estar em estado de graça, uma vez que a minha consciência, meu consciente, não me acusa desde a última confissão de não ter cometido nenhum pecado grave. O que é um pecado grave? Para ser considerado pecado grave, tem que passar três situações, três características, três pontos. Primeiro, eu preciso saber que é pecado. Segundo, eu preciso colocar ali toda a minha vontade em praticar. E terceiro, mesmo sabendo, eu cometê-lo. Então, é saber, querer e fazer. São esses três passos. Se não passar por essas três, podemos dizer assim, peneiras, esses três filtros, não é considerado pecado mortal. Eu vou repetir, para ser considerado pecado mortal, saber, querer e fazer. Você sabe que o ato é reprovado pela igreja, é um pecado? Sim, eu sei. Você quer fazer? Eu quero. Existe o objeto, existe a situação ali e eu vou mesmo assim. Eu sei que é pecado, eu estou com vontade de fazer e mesmo assim eu vou colocar toda a minha força em executar cometer aquele pecado, aquela atitude. Então, aí exprime, então, um pecado mortal. E o pecado mortal nos afasta da graça. Saímos do estado de graça. Consequentemente, estamos afastados da fila da comunhão. Agora, é importante nós percebermos que o sacramento da penitência está muito mais relacionado ao sacramento do batismo do que propriamente à Eucaristia. Porque as pessoas, há um costume na nossa igreja, eu quero crer que nas paróquias de vocês também já ouviram isso, e às vezes até mesmo a gente tem essa noção, vou me confessar para comungar. Não se confessa propriamente para voltar à comunhão eucarística, se confessa para primeiro voltar a alma ao estado de graça batismal, para que em nós seja, pela absolvição dos pecados, possamos de novo voltar à aliança com Deus, voltar ao estado de graça. Para que aí, então, eu estando em estado de graça, eu possa, de fato, me aproximar da mesa da Eucaristia. Mas não é necessariamente se confessa para comungar, se confessa para voltar ao estado de graça. O que é o estado de graça? É o estado batismal. É quando eu estou configurado a Cristo. Né? Minha consciência não me acusa de nenhum pecado mortal. Tanto é que, não sei se vocês sabem, que não há obrigatoriedade de se confessar os pecados veniais. Não há, o Catecismo da Igreja nos diz que não há obrigatoriedade quanto à confissão dos pecados veniais. Os pecados mortais, sim. E quais são os pecados mortais? Todos aqueles que vão ferir o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Agora, um pecado, por exemplo, é muito corriqueiro, faltar missa aos domingos sem motivo justo. Então, esse pecado é um pecado mortal. Vão faltar missa domingo sem justificativa. O domingo, e aqui eu incluo os dias de preceito, que é os dias de guarda, né, que nós já conhecemos os dias, porque esses dias equivalem ao domingo. Então, faltou dia de preceito, faltou o Santo Domingo, que é do dia de preceito, que é a nossa Páscoa semanal, sem uma justificativa, considera-se o pecado mortal. Então, eu preciso me procurar o sacerdote para, então, voltar a minha alma ao estado de graça e, assim, consequentemente, poder comungar. Quando foi instituído o sacramento da penitência? Vamos ao Evangelho? João, capítulo 20, versículo 22. Sim? Só antes da gente poder passar para a Bíblia, o catecismo que eu tenho esse amarelinho aqui, ó, o CAT, não sei se você conhece. É esse que o senhor está utilizando, não, né? Não, eu estou utilizando, o amarelo, né?
Aham. Não, porque quando você falou, esse aqui também ele é amarelo, esse outro aí eu não Ah, tô não, lembrado. não, não. Esse é o YouCat. E Isso, estou utilizando também o compêndio, que é o resumo. tá. O compêndio já traz umas perguntinhas ali. Pode ser tanto o compêndio quanto o catecismo. Ok? É Então, João, qual que é o vamos ao evangelho? Evangelho. O sacramento da Eucaristia, sacramento da Eucaristia, sacramento da penitência foi instituído pelo próprio Jesus no domingo de Páscoa. Vamos ao Evangelho, João capítulo 20, versículo 22. João 20, 22. Vamos voltar um pouquinho. Vou começar no 22, não. Vamos começar no 19. Volta um pouquinho. João 20, 19. Vamos voltar um pouquinho, não começar no 22, não. No 19. João 20, 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, atenção, olha como o evangelista São João faz questão de destacar qual era o dia. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, que é justamente no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, onde o Senhor glorioso, com as suas mãos chagadas, aparece aos discípulos, sopra sobre eles o Espírito Santo e concede aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a autoridade de perdoar os pecados. A quem perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, esses lhes serão retidos. Então, Jesus transfere da autoridade aos discípulos para que eles, então, pudessem perdoar os pecados. Nesse momento, esse é o versículo da instituição do sacramento da penitência. Então, se os apóstolos iriam, de fato, perdoar os pecados em nome do próprio Cristo, era importante ouvir os pecados para que o próprio discípulo fosse os ministros da misericórdia e ministros da reconciliação. E aí vem, o catecismo ainda vai nos iluminar sobre, diante do apelo de Cristo à conversão, que ressoa continuamente na vida dos batizados. Essa conversão é um compromisso contínuo para toda a igreja que é santa, mas reúne em seu meio os pecadores. A igreja é santa e a igreja é pecadora. Santa porque ela é uma instituição divina, o seu fundador é santo, e se a igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo, então, a santifica pela sua própria presença. Corpo místico de Cristo, uma vez que com Cristo formamos um só corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça, ele santifica a igreja, mas ao mesmo tempo ela é pecadora, frágil, dependente da misericórdia, porque é formada por cada um de nós. E necessitamos dessa misericórdia, dessa penitência. Então, a penitência, é importante também nós olharmos para este sacramento, cujos paramentos são ministrados na cor roxa, mesma cor que se usa na quaresma, a mesma cor que se usa no advento, que vamos usar agora também no próximo dia 2, depois de amanhã, na celebração de finados. É a cor roxa, é a cor da penitência, é a cor da misericórdia, onde Deus olha para a nossa miséria e derrama sobre nós o seu amor misericordioso. E essa penitência se exprime de diversas formas, em particular sobre a prática daqueles 3 exercícios que nós todos os anos ouvimos na época da quaresma: o jejum, a oração e a esmola. As práticas quaresmais são as formas ordinárias de um verdadeiro exercício de penitência. E aí nós vamos encontrar
nesse contexto da penitência, o nosso coração pode se comportar de duas maneiras. Existe a contrição e existe a atrição. O que é contrição? O que é atrição? A contrição é o arrependimento perfeito. É, de fato, eu ser tomado por uma tristeza por eu ter ofendido a Deus com o meu pecado. Já a atrição envolve um pouco o medo, é um arrependimento imperfeito, mas também é válido diante de Deus. É mais ou menos como se fosse ilustrar, eu tenho medo de ir para o céu, eu tenho medo de perder o céu por causa do inferno, não é? Eu tenho medo de perder a graça de Deus por medo do inferno. Já a contrição, não. Eu estou triste, eu estou abatido, a minha alma se encontra penitente porque eu, de fato, magoei a Deus. É ficar triste por ter magoado a Deus. Então, a contrição é o perfeito arrependimento. E a atrição é um arrependimento imperfeito, porém válido diante de Deus. Muitas vezes, nas experiências da vida, não buscamos a Deus pelo amor, buscamos a Deus pela dor. Você não veio a Deus pelo amor, mas você foi pela dor. Não é? Às vezes não busquei o céu porque amo a Deus, mas às vezes porque tenho medo do inferno. E não quero passar pelo julgamento, não quero pensar na possibilidade de perder a salvação. Mas às vezes a nossa penitência não foi uma penitência verdadeira, mas ainda assim se colhe os frutos da misericórdia diante de um coração não totalmente contrito, mas de um coração ali que demonstra o mínimo de necessidade de se converter, de se reconhecer pecador, como no evangelho de ontem, Zaqueu, que ao receber Jesus na sua casa, tamanha foi a experiência da misericórdia de Deus na vida de Zaqueu, que ele falou: Senhor, a quem eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu falava isso na homilia ontem, que às vezes nos falta talvez um pouco de identidade com Zaqueu, porque o objeto de Zaqueu ali era a questão do dinheiro. Eu nunca defraudei ninguém financeiramente. Mas quantas vezes nós defraudamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso egoísmo, com o nosso desamor? Quantas pessoas foram defraudadas por conta de negligência nossa enquanto cristão, que não nos comportamos verdadeiramente como batizados diante dele? Eu nunca lesei ninguém financeiramente, mas às vezes lesou numa palavra maldita que eu digo assim, né? Que é mal falada, às vezes lesou numa indiferença, às vezes lesou no egoísmo, às vezes lesou, não é? Numa falta de comunhão, e às vezes a gente, sem perceber, a gente dá às vezes o nosso contra-testemunho de cristão, e o mundo espera da igreja, dos filhos da igreja, esse testemunho, esse comportamento. Então, continuando aqui, quais são, então, os elementos essenciais do sacramento? Já estou lá no 1440. 1440, o sacramento da penitência e o sacramento da confissão, o catecismo. São 2 os elementos essenciais do sacramento da reconciliação. A absolvição do sacerdote, que em nome de Cristo concede perdão, e também os atos realizados pelo homem que se converte sobre a ação do Espírito Santo. Toda confissão deve provocar em mim uma conversão. Toda confissão deve provocar em mim uma transformação de vida. Não é simplesmente buscar o sacramento. Inclusive, é condição essencial, sem a qual invalida o sacramento, se de fato nós nos aproximarmos do sacerdote, seja por atrição ou por contrição, mas que não nos falte o verdadeiro arrependimento. Confissão sem arrependimento é uma confissão inválida, porque não houve uma predisposição do seu coração para que, de fato, você abandonasse aquele pecado. E como, inclusive, eu já ouvi de alguns sacerdotes, quando algumas pessoas lhe procuraram no confessionário, contaram toda a sua vida, abriram o seu coração, e no final o padre fez a seguinte pergunta: minha filha, meu filho, você está arrependido do seu pecado?
Ela falou assim, acho que era uma jovem, o padre contava uma vez, ela falou assim, padre, apesar de tudo, eu não estou arrependida. E ela saiu do confessionário sem a absolvição, ou seja, ela continuou fora do estado de graça. Por quê? Porque ela não levou aquilo que é a matéria essencial. Lembra que todo sacramento tem matéria e forma? Qual é a forma? É a oração. Em nome da igreja, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula, né? A forma é a oração. Qual é a matéria? É a contrição, é o arrependimento. Se eu, como penitente, não tenho em meu coração a predisposição para lutar contra aquele pecado, para manifestar ali o mínimo de arrependimento, então a minha confissão é inválida, porque eu não demonstrei interesse em lutar contra aquele pecado. Eu vou ao confessionário, mas eu volto com aquele sacramento para casa. Então, quais são os passos para os passos do penitente para um bom exercício, para uma boa confissão, para que de fato me confesse bem, para que de fato eu me prepare bem para este sacramento? Primeiro é o exame de consciência. Muitos católicos já não fazem um bom exame de consciência. Nós temos vários exames de consciência, aí livros na internet, algumas paróquias também, sobretudo na época da quaresma. E há um detalhe importante aqui também, embora seja um mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez por ano, meus irmãos e minhas irmãs, não se confesse apenas uma vez por ano, conforme recomenda a Santa Igreja. Né? Aquilo ali é para um católico fraco, para um católico que quer viver a fé mais ou menos, na superficialidade. Eu, particularmente, me confesso todo mês. Eu não passo 30 dias sem me confessar. Mal comparando a uma dona de casa que limpa uma casa, ou o ambiente que nós moramos e que nós convivemos, onde queremos sempre manter limpos e higienizados, muito mais devemos ter o cuidado com a nossa vida espiritual. Então, eu, particularmente... Pode falar, Glaucia. No caso, eu, né, que estou aí aguardando a minha nulidade. Eu tenho muitos anos que eu não confesso, né? Porque não adianta confessar, né, sendo que eu estou em pecado. No caso, durante a Santa Missa, diácono, eu peço muito perdão a Deus ali naquele momento, entendeu? Acredito na misericórdia dele, porque eu tipo assim, no Santíssimo eu também peço perdão. Mas, assim, na hora da misericórdia, que é a hora que o padre, né, que a gente faz o Crielson, né, eu tenho uma contrição muito grande. Naquele momento ali, eu acredito que Deus me abençoa. Sim, sim, com certeza. E também, Gláucia, acompanhado, porque a penitência não se resume apenas ao ato da confissão, mas é importante também nós alimentarmos a vida de penitência com as práticas que a própria igreja nos propõe. A adoração ao Santíssimo, pelo menos meia hora, a recitação do Santo Terço, a oração da Via Sacra, a prática do jejum, da caridade, da esmola. Então, são essas, é o que podemos resumir, as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. As obras de misericórdia corporais, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir os que estão nus, visitar os doentes, visitar os enfermos, os pobres, todas aquelas obras de misericórdia corporais. E existem as obras de misericórdia espirituais, dar bons conselhos, rezar por aqueles que passam por tribulações, levar ânimo, esperança àquelas pessoas que estão desanimadas, não é sempre ser um caminho de Deus na vida do irmão. E tudo isso, inclusive, vai nos ajudar para que, de fato, nós possamos pagar as nossas penas temporais. Não sei se vocês já ouviram falar nas indulgências. O que são indulgências? Eu cometi um pecado mortal, fui até o sacerdote, arrependido, fiz o meu... Aí eu terminar aqui os passos, né? Fiz o meu exame de consciência, 5 passos para uma boa confissão. Primeiro passo, o exame de consciência. O segundo passo, né? O propósito. Né? Ou melhor, desculpa, o segundo passo é a contrição, que é o arrependimento.
Pulei. Primeiro passo, o exame de consciência. Segundo passo, contrição, é o verdadeiro arrependimento. Terceiro passo, o propósito. Toda confissão deve nos levar a um propósito. A partir dessa confissão, eu vou rezar o terço. A partir dessa confissão, eu vou ler a Bíblia. A partir dessa confissão, eu vou dedicar todos os dias meia hora de adoração ao Santíssimo. A partir dessa confissão, eu vou visitar um doente. A partir dessa confissão, eu vou fazer visita aos hospitais. Eu vou levar mantimentos, comida, remédio, alimento para quem tem fome, para quem tem necessidade. Conversar com alguém que está triste, abatido. Convidar alguém para a missa. Enfim, são diversas as atitudes. Um propósito que cada um vai fazer a partir da confissão. Quarto passo, exame de consciência, arrependimento, propósito. Quarto passo, propriamente a confissão. E o quinto passo, a penitência. Aquilo que o sacerdote vai te pedir para que você possa cumprir. Terminada a confissão, estou absolvido e perdoado dos meus pecados? Sim, estou. Porém, na nossa alma ainda prevalece as penas temporais. O que são as penas temporais? As penas temporais são aquelas marcas que vamos trazer na alma em consequência do nosso pecado. Mas, diácono, o padre não já me absolveu? Sim, o padre absolveu, você está perdoado desse pecado. E na próxima confissão você não há necessidade de repetir o pecado que já foi confessado. Mas na alma permanece as penas temporais. Como que se apaga as penas temporais? Uma grande ajuda são exercícios, né, de toda uma vida de piedade, conforme aqui os exemplos que eu já citei. Agora, é importante também nós lucrarmos as indulgências. Inclusive, agora, esta semana, que vamos começar amanhã, no dia 1º de novembro, dia 2 finados, seguindo toda esta semana, nós vamos rezar pedindo para lucrar graças, nós chamamos de sufrágio, né, em favor das almas que se encontram no purgatório. Nós vamos rezar, então, oferecendo a Deus em sufrágio, as orações para que a nossa penitência aqui da terra ajude aquelas almas que se encontram no purgatório, para que, de fato, Deus antecipe o quanto antes possa cessar o tempo de espera, porque toda alma que está no purgatório já está destinada à salvação, nós sabemos disso, mas há um tempo de purificação. Por que as almas não vão direto para o céu, quando morrem sendo pessoas boas, que viveram uma vida de fé, que viveram o evangelho? Porque ainda na alma restava, podemos dizer, uma poeirinha, um pouquinho ainda de sujeira leve, mas só entra no céu as almas que estão verdadeiramente puras e santas. Tem uma que morre e vai direto para o céu? Sim, aquelas que estão em estado e sem nenhuma pena temporal. Aquelas que morrem um pouquinho ainda da marca, mesmo tendo a absolvição dos pecados, na nossa alma ainda temos as penas temporais. Um exemplo muito clássico que a gente usa para poder demonstrar isso, imagina uma superfície de madeira, onde cada pecado é um prego que penetra aquela madeira. Cada pecado é um prego. A madeira lisa, sem mancha, sem defeito, é a nossa alma com a graça batismal. O pecado é um prego que entra nessa placa de madeira. Quando eu me confesso, eu arranco o prego. O que fica na placa? As marcas. As marcas, os buracos dos pregos. O prego foi retirado, o pecado foi perdoado, eu fui absolvido, eu não carrego mais sobre mim aquela culpa, mas na minha alma ficou buraquinhos, ficou marca. É preciso cobrir esses buracos, passar ali um verniz, lixar, para que, de novo, ela volte a estar pura, sem defeito, sem mancha. É assim que nós vamos entrar no céu. Do contrário, quem morre com prego não pode. Condenado ao inferno. Pecado mortal, catecismo da igreja, condenado, pegar o elevador para baixo. Quem morre sem o prego, elevador para cima. E quem morre com os buraquinhos, purgatório. Vou cumprir um tempo de purificação
e aí todos esses exercícios espirituais me ajudam a acelerar o processo de santificação, de modo que eu esteja cada dia mais santo, configurado a Cristo, para que, então, pela sua graça, pela sua misericórdia, eu possa, então, adentrar o céu. Num resumo, né, uma ilustração rápida, seria mais ou menos isso. Então, por isso, a gente deve sempre buscar lucrar com as indulgências, seja ela plenária, que é total, apaga-se todas as